Boa tarde, pessoal. Meu nome é Theo, eu sou professor aqui da Universidade de Brasília, no Departamento de Métodos e Técnicas, e trabalho há bastante tempo com áreas de tecnologia e educação, particularmente com escola pública, no ensino básico. Uma das questões mais importantes que eu acho que é importante ficar atento quando trabalha com tecnologia na escola é pensar na questão da aplicabilidade. Muita gente gosta de desenvolver software para a escola. Muita gente também acredita que software vai resolver o problema da escola. E sem querer jogar um balde de água fria, mas a primeira coisa que a gente precisa aprender é que desenvolvimento de software não resolve o problema de educação. Isso não significa que não ajuda, mas também não resolve. Então a gente achar que criar um aplicativo que vai conseguir fazer com que a gente consiga resolver o problema da alfabetização, ou fazer com que os alunos consigam aprender história, é muito desmedido, vai muito além da conta do que um aplicativo consegue fazer. Por outro lado, existem contextos muito bacanas para se utilizar um aplicativo, para se utilizar software dentro da escola e que pode muito ajudar, como vocês sabem, desenvolvendo o software de vocês. A questão mais importante para começar, eu acho que é pensar no desenvolvimento do software em conjunto com a escola. É não desenvolver alguma coisa que parte só da experiência que vocês têm ou da memória que vocês têm de escola, ou inclusive da experiência que vocês têm agora com escola. A realidade de um aluno é muito diferente da perspectiva de um professor, ou de um diretor, ou de um gestor de escola. As coisas que um professor ou um diretor tem que fazer muitas vezes ficam invisíveis para um aluno no dia a dia, e parece que muitas vezes não utilizar um software, usar um aplicativo, ou fazer algum uso de alguma metodologia mais bacana de sala de aula, uma dinâmica diferente, é má vontade. Mas, na verdade, tem uma série de tarefas e barreiras que acontecem no dia a dia da escola que os professores e os diretores têm que enfrentar, que na experiência do aluno isso fica completamente invisível. Então o primeiro passo que eu acho é, se vocês já não começaram a fazer isso, ao longo do desenvolvimento do software de vocês, é já fazer um engajamento com alguma escola. É tentar conseguir uma parceria com a escola, essa que talvez vocês vão já usar no piloto no futuro, que vocês têm que fazer, mas já começar a fazer esse processo e ir consultando esse público-alvo, vamos dizer assim, desde do princípio do desenvolvimento do software. Primeira coisa a se entender é se vocês estão realmente resolvendo um problema para a escola ou um problema imaginário. A educação está cheia de problemas que a gente imagina que existem. A gente sabe que a gente tem um problema de alfabetização, a gente sabe que a gente tem um problema de evasão, tem um problema nas provas padrão que os alunos não vão bem em matemática e português, a gente tem uma série de coisas que a gente sabe que são mensuradas, mas no dia a dia, exatamente quais são os problemas reais para fazer uso daquilo, a gente só aprende indo conversar com quem está lá na escola todo dia, trabalhando na perspectiva de ser um professor ou um gestor. Também, claro, conversar com os alunos, mas como quem vai comandar essa orquestra toda vai ser o professor, é importante ter esse contato inicial já com o professor e apresentar as ideias que vocês estão tendo e rebater essas ideias com o contexto real ali na escola, para não desenvolver uma coisa que pode ser muito bonita, muito bem feita, muito bacana, mas que vocês vão conseguir usar em casa e na escola ninguém nunca vai conseguir colocar na prática. Então essa é a primeira dica que eu daria para vocês, é de usar essa aproximação com a escola desde o início do desenvolvimento e ao longo de todo o processo, para o tempo todo ter um reality check, né? Ter uma noção das ideias que vocês estão tendo, do que vocês estão desenvolvendo, se aquilo bate com a realidade de quem vai usar na escola hoje, né? Para não perder esse fio da meada. Uma segunda coisa que eu acho bem importante a gente pensar é na noção do contexto de uso. Então, falei um pouquinho dessa ideia de que a gente precisa ir para a escola no desenvolvimento do software. Mas a outra coisa é pensar muito claramente no cenário de uso. Muitas vezes quando a gente desenvolve aplicativo, software ou qualquer outro tipo de material educacional, a gente foca tanto na qualidade do produto que a gente não pensa como que vai ser o uso ali no dia a dia. É muito fácil imaginar, por exemplo, que, todo mundo tem celular, professor tem celular, aluno tem celular, às vezes a escola tem uma internet que até funciona, e por alguma razão a internet está aberta para todo mundo poder usar, o que é raro. Aí você pensa assim, eu vou desenvolver um aplicativo, aí o professor está ali em sala de aula, dando uma matéria, vamos dizer, uma parte de matemática, vamos ser bem básico, está dando como somar números, e aí o professor fala, todo mundo agora pega o celular e vamos usar o aplicativo que o pessoal do Instituto Federal desenvolveu. Se você já pensar nesse cenário, você vai ver que está cheio de problemas. Esse cenário assume que todo mundo tem um bom celular, que vai conseguir rodar o teu aplicativo, ou que já baixou o aplicativo para rodar no celular,
que a internet está funcionando, que a internet é suficiente para todo mundo, que a internet está aberta para os alunos utilizarem, que todo mundo trouxe o celular para a sala de aula, que o professor conseguiu instalar e utilizar aquele aplicativo. Essas são coisas que a gente pode ver como barreiras, mas na verdade elas só são barreiras se a gente não pensa nelas antes. Então é importante, quando você for construir o teu aplicativo, não pensar só na qualidade do software, mas criar esses cenários, esses personagens. É quase como pensar num teatro. Qual é o cenário, quem são os personagens, como é que são essas pessoas, e pensa nesse teatro para pensar nas situações de uso do seu aplicativo. De que maneira o professor vai chegar na sala de aula, como é que é esse professor, como é que são esses alunos, o que é o normal para essas pessoas. Então, quando você já está numa escola e você tem um contexto muito real, você consegue extrapolar, consegue imaginar uma série de cenários de uso. Um deles é o de sala de aula, é de você estar ali na sala de aula e o professor falar, bom, vamos utilizar aqui esse aplicativo nesse momento. Outro pode ser um contexto completamente diferente, de falar num cenário onde o aluno está em casa e vai utilizar o aplicativo como um reforço, ou como uma maneira de ver se ele aprendeu direito parte do conteúdo que foi explicado ou foi tratado em sala de aula. Um outro contexto pode ser o aluno estar no ônibus, tem lá meia hora, 40 minutos para matar, abre o aplicativo só para lembrar alguma coisa ou para responder algumas perguntas. Se você começar a pensar nesses cenários, você consegue já criar uma imagem na sua cabeça. Um ônibus é o aluno, ele está em pé, está sentado, tem acesso a 3G ou 4G, não tem. Quando você começa a pensar em contexto, fica muito fácil perceber onde tem furo na sua proposta e como que você pode, já de cara, construir um sistema que vai tentar resolver alguns desses problemas. A segunda coisa que isso faz, além da parte técnica, é que ajuda você a fazer perguntas. Então, um professor utilizar esse aplicativo em sala de aula com seus alunos, muitas vezes as pessoas acham que o professor não quer fazer, mas realmente existem muitas barreiras para esse professor fazer uso. A partir do momento que você consegue conversar com o professor, entender o contexto de sala de aula, você consegue planejar para resolver alguns dos problemas que acontecem lá. A terceira coisa nesse aspecto que eu acho que é importante pensar é não pensar no seu aplicativo como uma aula. O aplicativo não é uma aula. O aplicativo ele é parte de todo um processo educativo. O professor ele pode em algum momento falar, bom, agora vamos usar o aplicativo. Eu não acho que nem é útil, nem é bacana pensar que o professor agora vai falar assim, bom, temos 50 minutos, todo mundo vai ficar aqui mexendo nesse aplicativo. Isso raramente vai acontecer, o que é bom, porque o professor tem aula para dar, e seu aplicativo tem que se encaixar em algum momento da prática didática. Seu aplicativo tem que se encaixar bem no daquilo que o professor faz e tem que fazer no dia a dia. Aí sim ele vai ter utilidade. Se ele vier como uma tentativa de ser uma muleta, ou assim, como acontece em muitas escolas, imagino que vocês já tiveram essa experiência, do professor falar, bom, vamos hoje para o laboratório porque não tem aula, ou vamos hoje para o laboratório ver um vídeo. Quando a tecnologia começa a virar uma muleta, que ela substitui o dia a dia, o cotidiano de sala de aula, ela acaba sendo muito pouco produtiva. Ela tem que se encaixar bem no que o professor faz. Então, esse diálogo com os professores da escola vai ajudar vocês a perceberem também de que maneira e quais são esses cenários, podem ser pequenos, de 5 minutos, de 10 minutos, ou às vezes até mais, onde aquele aplicativo vai caber bem e vai entrar muito bem na prática da escola. E aí sim, ele pode ter um grande sucesso. Bom, e a terceira coisa que eu acho que é super importante vocês pensarem é na sustentabilidade do projeto. Um dos grandes problemas da história da tecnologia e educação na escola pública brasileira é que a gente compra muita coisa e não garante que ela funcione no futuro. Vocês já devem ter tido pelo menos mais de um celular na vida, porque celular, a primeira coisa que ele faz é quebrar a tela, né? Ele nasceu para ser quebrado. Então quando quebra a tela você tem que consertar. Isso custa dinheiro, ou muitas vezes o celular já está tão velho que você precisa comprar outro. Quem paga essa conta é sempre um problema. E em software isso acontece da mesma maneira. As escolas muitas vezes têm acesso a hardware que fica obsoleto, muitas vezes elas têm acesso a uma rede que também fica obsoleta, que tem problemas, e o mesmo acontece com o software. A gente precisa garantir que o software vai ter uma sustentabilidade. Então se ele está funcionando hoje num sistema Android 8, bacana, está rodando bem, não parece ter grandes problemas, isso é ótimo. A hora que o sistema operacional recebe um upgrade, o software vai continuar funcionando? A hora que aparece um problema que você não viu, que aconteceu lá na sala de aula, um problema de interface, um problema de funcionalidade do software, quem resolve esse problema?
Porque a pior coisa que pode acontecer não é o teu software não funcionar, é ele funcionar super bem e aí a hora que ele vira parte da rotina do professor, ele parar de funcionar. Isso é muito ruim, muito frustrante, porque o professor pode até ter um conhecimento técnico mínimo para poder ajudar, mas ele não tem tempo. Essas coisas têm que entrar na rotina do professor para facilitar a vida e a intenção pedagógica do professor, o que ele quer fazer para ensinar. Se ele se encaixar bem e parar de funcionar, é a pior das frustrações. E aí isso quebra uma rotina importante em dois momentos. Um, que o professor acaba se atrapalhando na sua aula. E segundo, que você cria cada vez mais um professor reticente de experimentar coisas novas, porque quando ele experimentou uma coisa que funcionou bem, parou de funcionar. Então algumas possibilidades para trabalhar com isso são manter dentro do aplicativo algum mecanismo de contato. Mesmo que daqui 1, 2 anos você não vá realmente desenvolver esse aplicativo, mas quem sabe você não pode receber um e-mail, uma mensagem, um comentário onde o teu aplicativo está hospedado, que você possa ver se realmente é uma coisa que você pode no futuro ajudar a resolver se for uma coisa muito crítica. Ou às vezes esse aplicativo vai ser parte de uma coisa que você vai manter para o futuro mesmo. E ter uma forma de contato é super importante. Uma outra possibilidade é importante pensar de que maneira você pode fazer esse software ser um código aberto. Se ele for um software de código aberto, pode ser que floresça aí uma comunidade em torno desse aplicativo que ajude a manter. Né? Então, ter uma comunidade em volta do software pode fazer com que você não seja, a sua equipe não seja a única que vá desenvolver esse software. Isso nem sempre acontece, mas é um caminho para manter a sustentabilidade do projeto também. Existem outras formas de pensar nisso. Se vocês estão no Instituto Federal, no Cefet, de ter uma equipe que vai desenvolver software e possa fazer essa manutenção no futuro, mas não deixar passar isso como uma coisa minoritária é extremamente importante. Pensem bem em como esse sistema, se ele der muito certo, se ele funcionar super bem, como é que vocês vão manter um apoio para o professor para que ele tenha um sucesso contínuo no uso e seja um professor que busca novidades, está a fim de experimentar coisas novas e quando ele experimenta uma coisa legal, ele vai continuar usando.